Obrigada pelo convite, Paula. Bom dia a todos, né? Eu estou aqui hoje com a intenção de passar informações que sejam úteis na vida de vocês. Vou aqui compartilhar minha tela. Tinho. Isso. Tá dando para me ouvir bem, Paula? Tá, beleza. Então, gente, eu quero sugerir para vocês, logo no começo, que vocês tenham aí à mão papel e caneta para anotar dúvidas ou perguntas. Eu vou propor a seguinte forma: eu vou falar tudo que eu preciso falar, que eu separei, que eu achei que era importante, e depois, no final, a gente abre para as perguntas, tudo bem? Se houverem muitas perguntas, né, que não dê tempo para eu responder aqui, ou que eu não souber responder, né, pode acontecer assim na hora, eu vou deixar depois o meu e-mail, vocês podem encaminhar as perguntas por e-mail para mim, tá bom? Então, meu nome é Solange, eu sou membro da Igreja Presbiteriana de Vila Maria e sou dermatologista. Na dermatologia é uma especialidade médica que faz diagnóstico, tratamento, prevenção das doenças todas relacionadas à pele, cabelos e unhas. É uma especialidade que também atua com procedimentos cirúrgicos e estéticos. Dentro da dermatologia, a gente tem uma subespecialidade, vamos dizer assim, que se chama cosmiatria, que foca mais no tratamento e na manutenção da beleza, de uma forma ética e profissional, para o bem-estar do paciente. Os procedimentos chamados de cosmiátricos ou estéticos são, por definição, procedimentos médicos. Então, eu quero deixar aqui um alerta, porque é um pouco de engano pensar que esses procedimentos são simples, fáceis de realizar, livres de qualquer risco. Então, qualquer outro profissional pode fazer. Não é bem assim, tá? É importante escolher um médico dermatologista e que seja experiente naquele procedimento, tá? Qualificado para fazer o procedimento cosmético. Porque só o médico tem um conhecimento profundo, mais amplo, para prescrever qualquer tipo de tratamento para a sua pele, tá? Desde cremes, vitaminas, fazer peeling, aplicar botox, usar laser e todo esse tipo de coisas, tá bom? Então, hoje vamos falar da saúde da pele, e para a gente poder entender o que temos que fazer com ela, é importante a gente conhecer um pouquinho mais do que a pele é. Não sei se vocês sabiam disso, mas a pele é o maior órgão do corpo humano. Representa mais ou menos 15% do peso da gente. Vamos ver a pele num nível bem profundo, um nível microscópico, tá? A pele é formada por 3 camadas. A camada mais externa, que é essa que está aqui por cima, que é a que a gente vê, né? É chamada de epiderme. A epiderme é a que tem a principal função de barreira, ela protege o corpo, o organismo da gente, das agressões externas. Por exemplo, entradas de substâncias perigosas ou entrada de micróbios. E ela também, formando essa capa, ela dificulta a perda de água do organismo, a saída de água. Também nessa camada estão os melanócitos, eles não estão representados aqui porque são bem pequenininhos, ficam aqui embaixo. Mas os melanócitos são as células que produzem melanina, que é o pigmento que dá cor para a pele da gente. Tá? Então, essa cor não está ligada à quantidade de melanócitos. Todos temos o mesmo número dessas células que produzem pigmento. O que acontece é que as pessoas mais claras, os melanócitos, são mais preguiçosos, eles produzem menos melanina. E nas pessoas de pele mais escura, os melanócitos são mais animados e produzem bastante melanina. Também é dessa camada externa, que isso é interessante a gente saber, que as células se soltam. Há um ciclo de mais ou menos 26 dias, quase um mês, desde que a célula começa a ser formada aqui embaixo, e ela vai subindo, ela vai mudando de formato, aqui ela praticamente está morta, e depois ela se solta. Isso é um processo invisível, a não ser em algumas doenças. Quando você tem uma doença que fica descamando muito, é porque esse processo está alterado, está com um problema, né, em que está tentando renovar a pele mais depressa. Então, a gente vê aquela pele descascando, né, como na psoríase, nas dermatites, em algumas micoses, tá?
A próxima camada é a derme, essa aqui do meio, tá? Onde tem a porção de coisas. Ela tem as fibras elásticas e as fibras colágenas, que dão elasticidade e firmeza para a pele. Também tem bastante vasos sanguíneos, também tem as terminações nervosas, que vão transmitir para o cérebro as sensações do contato com a pele, por exemplo, dor, frio, calor, pressão, vibração, cócegas, tudo isso, essas terminações nervosas vão conduzir o recado para o cérebro, assim, olha, tá frio, tá calor, tá doendo, tá coçando, né? Também na derme, essa camada do meio, que tem tudo, estão os folículos pilosos, que são as fabriquinhas dos fios, dos pelos e dos cabelos. As glândulas sebáceas, que produzem o sebo para a pele, e as glândulas sudoríparas, que são as responsáveis pelo suor. A terceira camada, essa mais de baixo, que é a hipoderme, praticamente é formada de células de gordura. Então, a espessura dela varia conforme o tipo físico da pessoa. Se a pessoa está muito magrinha, essa camada é fininha. Se a pessoa está mais fofinha, essa camada é mais grossa. O importante dessa camada é que, além dela sustentar as outras duas, ela mantém a temperatura do corpo. É como se fosse uma bolsa térmica. Por isso, vocês podem lembrar de ter percebido que as pessoas que são mais magrinhas sentem mais frio, porque elas têm menos isolante térmico. E uma pessoa assim, mais gorda, os grandes obesos, você raramente vai vê-los usando um monte de agasalhos, porque eles sentem mais calor, tá bom? Resumindo, a pele é o nosso cartão de visita. É importante no contato com as outras pessoas e na proteção contra as agressões externas. É como uma grande capa de proteção contra fungos, bactérias, produtos químicos, físicos, sol. Ajudando nessa proteção, o sebo e o suor também formam uma película que protege de tudo isso. Porém, a pele também ela é permeável, ela também absorve substâncias, não é tudo que ela bloqueia. Tanto que vocês talvez já tenham usado remédios para passar na pele, mas que teriam ação interna. Então, ela absorve os remédios. Por isso, muito cuidado com o que a gente usa na pele. Não pode ser qualquer coisa, porque alguém está usando, eu vou usar também, esse produto pode ser absorvido e te trazer algum malefício no interior do seu organismo. Esse cuidado tem que ser maior com a criança e com o idoso, porque a pele deles é mais fina e tem uma capacidade de absorção maior. Agora, vejam que coisa linda. A maravilha da variedade da criação de Deus. Os tons de pele. Eu já falei, né, da questão da melanina, né, na cor. Também tem a questão genética, né, da herança genética, que é importante. E o sol pode induzir uma mudança dessa cor. Porém, essa mudança não é permanente. A cor genética que você recebe, essa sim é a cor permanente. Um médico norte-americano chamado Fitzpatrick, ele dividiu os tons de pele em 5 tipos, que a gente chama de fototipos. É interessante a gente saber em qual fototipo nos encaixamos, porque alguns tratamentos, alguns cuidados são específicos, né, para cada fototipo. O fototipo número 1 é aquela pele muito branca, aquela pele que sempre queima, nunca bronzeia, muito sensível ao sol. Fototipo 2, chamado de pele clara, ela também sempre queima, mas ela consegue bronzear um pouquinho e é sensível ao sol também. Fototipo 3, pele morena, queima mais moderadamente, bronzeia também moderadamente e tem uma sensibilidade normal ao sol, não é aquela sensibilidade exagerada das peles brancas. Fototipo 4, que é a pele morena moderada, ela queima muito pouco, sempre se bronzeia e tem uma sensibilidade também normal ao sol. Fototipo 5, pele morena escura, raramente essa pele vai queimar no sol, ela sempre bronzeia, tem pouquíssima sensibilidade ao sol. Fototipo 6, pele negra, nunca queima, é totalmente pigmentada, insensível ao sol e muito bem protegida. Vocês, espero, estejam tentando se classificar aí, escolhendo seu fototipo, e tem fototipo para todos os tipos. Tá? Então, aqui a gente tem
uma lista dos fototipos com famosos, né? Não sei se vocês conhecem todo mundo. Você acha o seu fototipo e veja qual é o seu tipo de famoso e você pode se assemelhar, ok? Vamos então agora começar com os cuidados básicos que a gente pode ter com a nossa pele, tá? O primeiro deles, a limpeza. A limpeza do corpo, de uma forma geral, é importante. Por quê? Né? Para retirar os poluentes e os agentes infectantes que a gente pode estar adquirindo aí durante o dia, agora nessa fase, né, de coronavírus, é muito importante, né, o banho, a limpeza, né, para estar excluindo os vírus. A pele do rosto, mais especificamente, a gente recomenda que seja lavada 2 vezes por dia, pelo menos, de manhã e à noite, para evitar, além do que eu já falei, né, dos agentes infectantes, dos poluentes, também o acúmulo de oleosidade, restos de maquiagem e produtos químicos que podem estar obstruindo os poros, criando cravos, espinhas, e alguns produtos químicos que são maléficos podem até acelerar o envelhecimento. É recomendável usar sabonete para o tipo da sua pele, ok? Sabonete para pele oleosa, para pele mista, normal e seca. Agora, uma coisa muito importante é o banho. Embora a gente esteja falando que o benefício da limpeza, o excesso também é prejudicial. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, às vezes, com o vício, né, de tomar vários banhos ao dia, usando sabonetes muito fortes, buchas ásperas, banho muito quente, aquele banho prolongado. Especialmente no inverno, a gente tem, às vezes, a tendência de fazer isso e acaba estragando a pele, arrancando aquele manto de proteção do sebo e do suor, esfoliando a pele, arrancando aquelas células que não iam sair hoje, mas vão sair porque você esfregou tanto, vai deixar essa pele sensível a tudo que a gente falou lá em cima, os micróbios, agentes químicos, o sol e tudo. Além de uma pele muito seca, ela chega até a coçar, a incomodar, né, rachar, machucar. Então, muito importante não exceder na questão do banho. Outro cuidado, né, já emendando nessa questão aí do banho muito quente, muito prolongado, é a hidratação. Ela auxilia a manter o viço, a beleza da pele, mantém íntegra, né, aquela camada de proteção para evitar o ressecamento, né, as irritações, e também tem que usar o hidratante adequado, né, para o tipo de pele, e especificamente separar os do rosto dos hidratantes de corpo, tá? As peles oleosas, você pode pensar, a pele oleosa não precisa de hidratante, claro, precisa menos, mas também precisa de hidratação, porém, você tem que procurar um hidratante que seja oil free, ou livre de óleo, à base de água, para não aumentar ainda mais a oleosidade. Próximo item, alimentação. A gente está falando de hidratar, né, com cremes hidratantes, mas também é importante a gente cuidar da pele de dentro para fora. Então, uma alimentação rica em frutas, verduras, legumes, que vão trazer vitaminas, antioxidantes, fibras, e tomar muita água, para estar hidratando de dentro para fora, aí, no mínimo 2 litros por dia, né? Agora, o padrão ouro do cuidado da pele, que é a proteção do sol. Vamos entender um pouco o que é que o sol, tão gostoso, quentinho, que traz alegria, como é que ele pode prejudicar a gente. O sol emite raios que a gente chama de ultravioleta. Há 2 tipos principais, que são ultravioleta A e ultravioleta B. A radiação ultravioleta A, ela tem a mesma intensidade o dia todo. Ao longo de todo o dia, ela está por igual. E esse ultravioleta é o que penetra profundamente na pele. É o principal responsável pelo envelhecimento e pelo câncer de pele. A radiação UVB, ultravioleta B, ela varia de intensidade durante o dia. Ela é mais intensa entre 10 e 16 horas. E é a principal responsável pelas queimaduras e vermelhidão na pele. A gente tem que entender que a radiação ultravioleta, ela tem um efeito cumulativo, ou seja, desde que a gente nasce, a gente vai tomando sol e vai acumulando os efeitos dela na pele. Os raios vão penetrando e acumulando distorções, né, da pele. Com o tempo é que esses defeitinhos que estão lá escondidinhos, acumulando com o tempo, então eles vão começar a aparecer na superfície da pele.
de diversas formas. Por exemplo, as manchinhas mais escuras, as manchinhas claras, que não são manchinhas, são falta de cor, tá? Também pintas e sardas, que vão acumulando, né, em toda a área exposta e formando essas lesões desagradáveis, né, que a gente não gosta muito. Porém, essas lesões são benignas. Além delas, nós também temos as queratoses, que são essas cascas duras, claras, grudadas na pele, que vão aparecendo e que não são cancerosas. Porém, elas são pré-malignas. O que quer dizer isso? Não todas, mas algumas dessas lesões podem evoluir para aquilo que a gente não quer, que são os cânceres de pele. Aqui eu coloquei os 3 principais, tá? O carcinoma basocelular, que é um câncer de pele, porém ele não tem potencial de causar metástase, ele não vai dar tumores no fígado, no cérebro, no pulmão e outros órgãos. Porém, no local onde ele está, ele é bem malignozinho. Ele vai corroendo tudo, todas as estruturas, chega a corroer até os ossos. Então, ele precisa tratar e precisa retirar. O segundo, que é o carcinoma espinocelular, esse já é um pouco mais agressivo, ele pode dar metástase, é um pouquinho mais perigoso. E por último aqui, o melanoma, que geralmente é caracterizado por uma pinta preta estranha, esse é gravíssimo. Infelizmente, se ele não for detectado e retirado logo no comecinho, ele leva ao óbito muito rapidamente. Resumindo, quando você for sair ao ar livre, procure ficar na sombra, principalmente nesse horário das 10 às 16 horas, quando a radiação UVB está mais intensa. E use sempre protetor solar, com um fator de proteção, que é o FPS, 30 ou mais. De preferência que você veja no rótulo que além desse FPS, que é contra a ultravioleta B, que ele contenha também proteção contra o UVA. Também há sempre a possibilidade de você estar cobrindo, né, com roupa própria, usando chapéu de aba larga, também óculos escuros, que ajudam nesse processo de proteção do sol. Em casa que você deve aplicar o protetor solar. Aqui eu estou falando com questão à praia, piscina, passeio no campo. Você deve já passar o protetor solar em casa, porque ele precisa de um tempo para começar a sua ação. E se você ficar exposta muito tempo, um sol intenso, totalmente aberto, ou se você transpirar muito, você precisa reaplicar o produto, porque ele perde a sua eficácia, pelo menos a cada 2 horas. Outra coisa importante na questão do protetor solar é lembrar que ele tem que ser passado abundantemente, não é aquela bolinha que você coloca aqui e quer descer até o umbigo com ela. Aí não funciona, não confere aquela proteção que está discriminada no rótulo. Para vocês terem uma ideia, para o rosto todo, recomenda-se uma colher de chá rasa do protetor. E para o corpo todo, é claro que depende do tamanho da pessoa, mas em média são 3 colheres de sopa para o corpo todo. E lembrar de passar em todas as áreas, aquelas áreas que a gente esquece, passar por igual, porque mesmo com protetor, se você tomar sol seguidamente, você vai ganhar cor, você vai se bronzear um pouquinho. E se você não passa por igual, você pode ficar manchada, né? Outra coisa, o protetor solar tem que ser usado todos os dias, mesmo que esteja frio, ou mesmo que esteja nublado, porque a radiação ultravioleta, ela atravessa as nuvens, tá bom? Agora, vamos entrar diretamente naquilo que ocupa mais da nossa atenção, como a irmã já falou lá no começo, né? O processo de envelhecimento da pele, que é um processo inevitável com o passar dos anos. É interessante a gente observar como a nossa mente não caminha igual o espelho, né? A gente sempre se vê, ou nos imaginamos mais jovens, né? Não só na questão de aparência, mas na questão até da movimentação física, né? Às vezes a gente pensa em fazer, ou acaba fazendo um movimento, ou se propondo a uma tarefa, e lá no meio a gente percebe, é mesmo, eu não posso mais fazer todo esse tipo de coisas, né? Eu já tenho que repensar minhas atividades. Mesma coisa com questão à aparência, né? Principalmente quando usamos espelhos de aumento, que eu, na minha opinião, acho que deviam ser proibidos, porque aí a gente começa a ver coisas que a gente não via normalmente, mas essa é a realidade.
né, a imagem aí mostra uma coisa que não é possível, você alcançar uma pele de 20 anos aos 70. Mas há algo que possa ser feito para que essa pele esteja saudável, sim, e nós vamos falar algumas coisas sobre isso. O envelhecimento, ele é de dois tipos, tá? É a parte do envelhecimento natural, que é genético e vem com o passar do tempo, tá? E o envelhecimento ambiental, chamado de fotoenvelhecimento, porque depende da sua exposição ao sol, da sua vida toda, e também da sua genética, porque as pessoas de fototipo mais baixos vão sofrer mais com o fotoenvelhecimento. O primeiro comentário que eu quero fazer sobre o envelhecimento natural, aquele que é genético, que é intrínseco a você, é a questão da queda da estrutura. Essa imagem ilustra muito bem como é que o rosto, né, de uma forma geral, cai, me fala que ele despenca, né? Essa é uma questão de gravidade. Mas isso acontece porque aquelas fibras elásticas e colágenas que eu falei lá no começo, que dão elasticidade para a pele, que dão firmeza, elas vão ficando danificadas com o tempo, elas já não são mais produzidas de forma perfeita. Então, a pele perde a firmeza. Outra coisa que acontece, nas bochechas, nós temos uma bola de gordura que deixa, assim, esticadinho, levantado o rosto. Com a idade, essa gordura é reabsorvida. Então, essa parte aqui tende a cair. Aqui no rosto não mostra muito, mas o canto do lábio, nessa imagem, o canto do lábio também cai, porque essa musculatura também fica mais flácida. E tudo isso é o que se propõe a corrigir com o preenchimento, com os preenchedores, tá? Que são substâncias gelatinosas que são injetadas abaixo da pele e que vão formar umas almofadinhas, e aí levantam um pouco a estrutura. Esse é o objetivo dos preenchedores. Outro desarranjo importante são as linhas de expressão. Vocês têm que observar que essas linhas não são exclusividade dos adultos, tá? Desde criança, quando a gente faz uma expressão mais exagerada, como essas carinhas gostosas que nós estamos vendo aí, formam linhas, tá? As linhas, as dobrinhas são formadas, olha essa braveza aqui, ó. Olha que alegria. Então, vão formando as linhas. O que acontece é que nessa idade, depois que eles param de fazer careta, a pele volta ao normal, volta a ficar esticadinha. O que não acontece com o passar do tempo. As marcas vão ficando, e a gente vão chamando de rugas, tá? Principalmente nessa elevação das sobrancelhas, franzindo a testa, vai formando essas linhas horizontais. A franzimento que vem aqui no centro, né, com essa cara de bravo, né, ou de preocupado, tentando enxergar ao longe, ou no sol, com fotofobia, e também no sorriso largo, que vai esticar todo o músculo aqui do sorriso e dobrar ali as linhas nos cantos dos olhos. Então, mesmo quando a pessoa está relaxada, tranquila, a linha permanece. Isso acontece com a idade mesmo. Você vê aqui, olha, ele está super feliz e olha a marca aqui de franzir a testa, né? A mesma coisa nessas outras duas pessoas. Esta alteração, essa marca, é resolvido com o Botox. Na verdade, é a toxina botulínica. Botox é o nome comercial. A injeção da toxina botulínica no lugar certo vai paralisar, vai relaxar a musculatura naquele lugar. Então, a pele não vai mais dobrar e ela vai dar uma relaxada também. Quando é aplicado logo no início do aparecimento das linhas, elas desaparecem. Quando já está, por exemplo, aqui tão profundo, elas já não conseguem esticar totalmente, mas ameniza satisfatoriamente. Essas marcas, eu não gosto de chamar de defeitos, porque na verdade são as marcas do que nós vivemos, da vida que nós tivemos, de como nós nos expressamos. Elas então contam a nossa história também. Somando a essas ocorrências, né, com o passar do tempo, vamos falar novamente do sol. O sol produz na pele, quando ele é tomado muito intensamente, um fenômeno chamado elastose. Tá? A pele fica mais volumosa, então as rugas ficam mais evidentes. Olhem aqui esse exemplo.
Esse senhor foi caminhoneiro a vida toda. Então, o lado esquerdo dele, que ficou exposto ao sol, é diferente do direito. O lado direito também envelheceu, ó, rugas, marcas, caiu, né? A pálpebra caiu, tudo igual. Mas do lado esquerdo, com a exposição intensa ao sol de vida de caminhoneiro, olha só, gente, que coisa intensa, que pode acontecer no rosto inteiro. No caso, geralmente, de trabalhadores rurais, ou quem fica exposto demais ao sol por alguma condição socioeconômica. Então, fica com essa carinha simpática, mas bem marcada. Outra marca peculiar que o sol deixa com o tempo é esta aqui. Percebam que é a linha certinha de uma blusa, né, de uma camiseta, o resto está polpado, tá? Chama poiquilodermia, né, o nome confuso. Aumenta a circulação na pele. Isso aqui, esse vermelho todo, são vasinhos que estão multiplicados pela ação do sol. Acontece aqui no colo, nas laterais do pescoço, às vezes no rosto. Atenção para esse triângulo aqui. Aqui é a pele normal. Por quê? Porque o queixo faz sombra a vida toda nessa região. Então, aqui a pele fica preservada. É nítido a diferença da pele exposta ao sol e a não exposta. Senescência é um outro nome para o envelhecimento natural. Aqui a gente pode notar, com essas duas mãos, a diferença na pele. A gente vê como a pele fica mais fina, perde a sustentação da gordura, que eu falei, aquela camada de baixo, a hipoderme, se perde. Você consegue ver muito mais os vasos, porque a camada de gordura não está mais preenchendo aqui. E essa fragilidade, né, favorece machucar muito fácil e qualquer coisinha deixa a famosa mancha roxa, que são os hematomas. Tá? Hematomas que a gente pode considerar quase espontâneos, porque muitas vezes a gente não consegue nem lembrar onde foi que eu bati, onde foi que eu encostei. Às vezes uma sacola mais pesada que você carregou no braço pode depois formar um hematoma naquela região, por causa do envelhecimento da pele. Outras lesões muito comuns são as queratoses seborreicas. Muita gente tem, são essas lesões cascudas e escuras. Ela é um pouco graxenta na superfície, por isso que chama de seborreica. Ela pode dar, principalmente no tronco, no rosto, no couro cabeludo. E no rosto, nas pessoas de pele negra, ela tem um nome diferente, mas é a mesma queratose, chama dermatose papulosa nigra. Muito comum, são menores, né, distribuídos pelo rosto. São lesões benignas, não vão se transformar em câncer nunca, e podem ser retiradas, né, por questões estéticas mesmo. Também temos os rubis, né, isso começa com gente mais nova, já tem, tá? Essas bolinhas vermelhas, né, na pele chamamos de rubi, são verdadeiros lagos, né, bolsinhas de sangue. E também, muito comum na pele do idoso, que teve sempre a pele um pouquinho mais oleosa, essas bolinhas amareladas ou da cor da pele, com um biguinho no meio, uma depressãozinha central. Essas são glândulas sebáceas, que deviam ser invisíveis, né, como a gente viu lá na microscopia da pele, mas resolvem crescer, né, e tornam-se aparentes, e algumas pessoas se incomodam bastante com isso. Então, gente, os cuidados que eu citei são todos muito importantes para a nossa pele e estar atentos a tudo que aparece de diferente. Eu sempre digo que é melhor procurar um médico dermatologista e ele dizer, isso não é nada, do que você não procurar e quando for procurar vai levar uma bronca ainda, né? Você, puxa vida, por que você demorou tanto para vir aqui? Mas além disso, que eu considero bastante importante, é a aceitação. A gente pode fazer os cuidados, cremes, vitaminas, peeling, preenchimento, toxina botulínica, mas a aceitação de que isso é natural, disso aqui não é uma coisa feia, mas é a sua vida, representa a sua vida, eu acho importante. E encarar com alegria esse processo, sabendo que a vida é um presente, é uma bênção de Deus. E se ela está sendo prolongada, é uma bênção maior ainda. E
A tranquilidade. Tranquilidade para se adaptar às novas rotinas, aos novos cuidados. Isso é fundamental para que a gente possa fazer parte dessa turma aí, ó, dessa imagem, a melhor idade, né, como dizem, com alegria, com tranquilidade. E nós sabemos que essa vida que nós temos sempre esteve nas mãos de Deus. Todo o nosso corpo, nosso coração, nossa alma, nossa mente estão nas mãos de Deus. E Ele vai nos preservar através da redenção em Jesus. Era isso que eu tinha para dizer para vocês. Espero que tenha sido útil. Esse é meu e-mail, para quem quiser anotar. Depois, no final, posso pôr novamente. E agora, se alguém quiser fazer alguma pergunta, né, alguma coisa que não entendeu, ou alguma coisa a mais, pode falar. A Paula, por favor, pode conduzir isso. Deixa eu fechar a tela aqui. É isto. Tá certo, querida Solange. Obrigada, minha irmã. Foi muito interessante. Eu estava percebendo aqui, não sei se as irmãs notaram também, mas enquanto você explicava, eu mesma fui uma que comecei a olhar para a minha tele, para várias coisas, e as irmãs também estavam fazendo isso lá na casa delas, algumas, né? E conforme você combinou conosco, nós vamos agora então deixar aberto para as irmãs, os irmãos que quiserem trazer alguma dúvida, alguma pergunta, né? Poder, não é consulta, lógico, porque pele não dá para você falar sem estar na tua frente, mas alguma consulta que de dúvidas a gente tem a oportunidade agora, viu, irmãs? Eu levantei a mão aqui, que eu queria fazer uma pergunta. Fique à vontade, Liliana. Doutora Solange, bom dia, prazer. Excelente palestra, muito objetiva e didática. E uma coisa que eu queria perguntar é sobre o Botox, né, a botulina. Se isso é prejudicial ou não, se pode se fazer com tranquilidade ou não. Oi, Liliana, prazer. É um procedimento muito tranquilo, tá? Tranquilo com efeitos muito visíveis, né? Eu costumo dizer que sim, aquilo que antigamente, bem antigamente, né, quando não existia a toxina botulínica, a pessoa que queria esticar tinha que fazer uma baita cirurgia, recortar no couro cabeludo para puxar tudo. Agora, com algumas picadinhas, depois de uma semana, você já começa a perceber uma melhora muito legal mesmo. Tem a vantagem de ser assim rápido, simples, né? São picadinhas, é claro que tem a dorzinha da picadinha, mas uma coisa bem suportável, e tem a vantagem também de ser temporária. O efeito da toxina botulínica dura, em média, 5 meses. Algumas pessoas conseguem reter a toxina mais tempo, dura 6 meses. Outras pessoas eliminam mais rápido, aí dura só 4 meses. Não há risco, mas em medicina não existe nem as palavras nem sempre, nem nunca. Algumas pessoas, mas é bastante raro, podem ter alergia do produto. Então, você vai injetar e depois a pessoa vai ficar vermelha, cheia de caroços, tal. É tratado com antialérgico, né? E é controlado esses efeitos, mas eu vou dizer para você que é muito raro. O risco maior é aplicar com quem não sabe exatamente o que está fazendo, porque ela paralisa o músculo. Então, um exemplo, eu vou dizer aqui que eu falo para todos os meus pacientes. Às vezes você tem essas linhas aqui, dessa expressão, bem baixas, e aí o paciente quer porque quer que a gente coloque o Botox aqui, embaixo. Não pode, porque aqui nós temos um outro músculo que eu não posso relaxar, que é o músculo justamente do sorriso. Se eu aplicar a toxina aqui, eu não vou mais mexer esse lado, eu vou ficar assim, torta, mas são só 5 meses, né, gente? Pode passar, né? É só esperar com paciência. Então, tem que tomar muito cuidado onde você vai aplicar. Comigo nunca aconteceu, né? Eu sempre tomo bastante cuidados. Já recebi pacientes que tiveram problemas, né? De aplicar também muito perto do olho, a pálpebra cai, você fica com o olho fechado, né? Nada que um esparadrapo não resolva enquanto você espera passar os 5 meses do efeito do Botox, porque a gente, depois que aplicou, não tem mais jeito. Tá? Então, eu costumo aplicar, minha conduta é aplicar pouquinho da primeira vez, a pessoa que nunca aplicou, a gente aplica pouco,
espera o efeito acontecer, que demora uns 3, 4 dias para começar a acontecer, com uma semana já está bem pego, aí volta, se quiser a gente aplica mais, né? A gente pode acrescentar, mas não retirar. É isso que você queria saber? Sim, muito obrigada. Nada. Ótimo. A Solange, nossa irmã Heloísa Helena, uma amiga nossa lá do Rio de Janeiro, tem uma pergunta para te fazer também, viu? Cadê a Luísa? Não estou vendo ela aqui. Oi, Oi, Luísa. Geraldo, tudo bem? Eu coloquei que meu esposo está aqui perto, ouvindo também a palestra, né? E ele é bem claro, e ele tem aquela mancha que você colocou nessa região, e aparecia e ia embora, mas recentemente, realmente, ele está com uma mancha vermelha, grande. Então, ele ficou preocupado se é alguma coisa perigosa, se ele precisa buscar urgente um tratamento, que às vezes a gente vai deixando passar, né? E então ele ficou um pouquinho preocupado se ele deve buscar urgentemente um dermatologista. Não, eu acho que talvez eu não tenha, às vezes falo, tenho mania de falar muito depressa, né? Eu não pausei ali. É uma lesão benigna, tá? É uma ocorrência benigna a poiquilodermia, né? Que fica aqui mais vermelho, tudo. Há tentativas de tratamento com laser para diminuir o vermelhidão, é para pessoa que se incomoda esteticamente com isso. A poiquilodermia não é maligna. Porém, como ele é claro, e ele tomou bastante sol aí, por isso ela apareceu, então é uma área que é perigoso aparecer um câncer de pele aí, né? Então, qualquer bolinha diferente, qualquer coisa a mais, é bom que ele procure um dermatologista. Mas se é só o vermelhidão, não tem nenhuma feridinha, nenhuma bolinha, nem nada, ele pode ficar tranquilo, é benigna. Tá ótimo, obrigada. Nada. Certo. Nilceia, pode abrir seu Denise está microfone com e o dedo faça para a sua cima. pergunta também, irmã. Nilceia. Quem vai perguntar? Então, a irmã Nilceia, ela está Ela perguntou falando no o chat? seguinte, isso, ela colocou, os médicos indicam tomar o sol às 12 horas para obter a vitamina D e não usar protetor por 15 minutos. Isso seria ruim para podermos ter um câncer no futuro? Quem perguntou, Nilceia, né? Nilceia. Nilceia, realmente é necessário a exposição da pele ao sol por 15 minutos, sem protetor, tá? Porque senão não é fabricada a vitamina D. Porém, tem alguns detalhes que às vezes o médico não passa para o paciente. Número 1, não é o corpo inteiro que precisa tomar 15 minutos de sol. Tá? Uma parte pequena de pele, um antebraço, por exemplo, um lado da perna, é suficiente. Outra coisa, você não precisa fabricar vitamina D com a pele do rosto, que já toma sol todo dia. Nem com esse lado do braço. Você pode usar este lado aqui de dentro, que é branquinho, que não toma sol. Porque, como eu falei, o efeito do sol é acumulativo. Então, no rosto, no ombro, nos braços, você já acumulou sol desde que nasceu. Mas tem áreas do corpo que nunca tomaram sol, ou que tomaram pouquíssimo sol. Se você estiver num ambiente privado, você pode pôr a barriga, a coxa, que não estão, assim como a gente diz, curtidos de sol. E aí você não passa protetor solar e toma seus 15 minutos de vitamina D no horário de um sol um pouco mais intenso. Tá bom? Sou. Fala, Dê. Prazer em ter você aqui com a gente, viu? Muito bom. Tem duas perguntinhas, tá? A Sandra Gaio está pedindo para perguntar para você sobre o ácido hialurônico, se ele substitui o Botox. Essa é uma pergunta dela. Posso já fazer a minha? Não, deixa eu responder a dela. Peraí, Tá bom. deixa eu responder a dela, senão eu posso esquecer. Tá, joia, tá bom. Então, aqui depende do ácido hialurônico que você está falando, porque existe ele nos cremes, mas, principalmente, ele é um dos preenchedores, aquele que eu falei que preenche, né, com a pele está caída, e você preenche e levanta. Então, nessa questão de injetar o ácido hialurônico, ele é completamente diferente do Botox.
O Botox, ele relaxa o músculo, ele não mexe na pele. Tá? Ele só paralisa o músculo, aí você vai levantar, eu apliquei aqui, aí eu levanto só a ponta, aqui ele não mexe mais. Tá? O preenchedor é outra coisa, ele fica lá embaixo, é uma substância, né, é mais densa, que forma uma almofadinha por baixo, e aumenta lábio, né? Aquelas pessoas que ficam bocão, colocou um preenchedor, que é o ácido hialurônico injetável. Se você está falando do ácido hialurônico nos cremes, vamos dizer assim, se a toxina botulínica tem um efeito 10, ele vai ter um efeito 4, 3, né, passando em forma de creme. Quando as rugas são muito fininhas, muito no começo, ele consegue penetrar um pouquinho e dar uma melhorada. Mas é completamente diferente, não substitui. São finalidades diferentes entre o Botox e o ácido hialurônico. Bom? Fala, Dê. E a minha pergunta é assim, eu tenho uma pinta, que acho que até você já palpou e já viu, que acontece, a tal pinta. Eu acharia importante dar uma reforçada a questão da cor da pinta. Quando a gente identifica que pode ser câncer, sei lá, algo relacionado a uma doença de pele, ou simplesmente uma protuberância, que eu posso dizer, na pele, que não vai causar nenhum malefício. Tá. Não tem uma regra geral, fácil, para a gente definir o que é perigoso e o que não é. Tá? As pintas, são aquelas montanhazinhas na pele da gente, é um nome muito genérico, tudo é pinta. Né? E, na verdade, tem nomes completamente diferentes, né? São vários tipos. Um parâmetro é a cor. Às vezes a pinta não tem nem relevo, ela é só uma mancha. Mas se ela for muito preta, não aquela sarda marrom clarinha, não. Se ela for preta, é bom você procurar um dermatologista para mostrar, tá? Aí vai avaliar o tamanho dela, o contorno, se ela é toda preta por igual, às vezes a pinta tem, uma parte é preta, uma parte é marrom, uma parte é branca, é toda estranha, né? É irregular, como a gente chama. Outro parâmetro para você ficar alerta é quando você tem uma pinta e ela muda. Ela era de um jeito e começou a mudar. Mudou de cor, ganhou cor, perdeu cor, começou a crescer de repente, né? Cresceu em 2 meses, duplicou de tamanho, então é perigoso. Lesões novas também. Eu não tinha isso e apareceu agora. Eu tenho 40 anos, 30 anos, essa lesão apareceu agora. Que é diferente daquelas lesões que você tem desde a infância, que você vem observando, né? Ela cresce com a criança, depois ela para de crescer, porque você para de crescer também. Mas mesmo assim, essas lesões, se tiverem alguma alteração, ou se forem muito escuras, os pais também devem levar a criança ao dermatologista para estar definindo. Respondi, Dê? Beleza. Solange, o que são as verrugas? É outro nome popular que o povo dá para todo tipo de lesão que é rústica. Por exemplo, eu mostrei aqui a queratose seborreica, mostrei a queratose solar. Para as pessoas, tudo é verruga. Eu estou com uma verruga aqui. Né? Aí vai ao consultório e fala, isso não é uma verruga, isso é uma queratose solar, precisa tirar, isso é uma queratose seborreica, só tira se estiver incomodando. O termo verruga mesmo, oficialmente, é reservado para as lesões causadas por vírus. Tá? Muito comum em criança, mas adulto também tem, bastante comum na mão, mas acontece no corpo também. Aquelas lesões que os antigos diziam assim, não pode apontar para a estrela, que nasce verruga na ponta do dedo. São essas, né? Não tem muito a ver com as estrelas, mas as crianças têm bastante, é um vírus. Então, ele se espalha, né? Às vezes chega no consultório aquele monte de verrugas. Essas são as verrugas verdadeiras, tá? Causadas por vírus. Sim. Eu queria fazer uma pergunta. Tudo bem, Solange? Não sei se ela vai lembrar de mim. Onde você está? Me deu muita carona. Foi? Você me deu Cadê muita você? carona, Solange. Eu estou aqui. Levanta a mão que eu não tô vendo. Azulimar, é Azulimar, Sô. Ah, Zulimar. Eu continuo não vendo. Ah, Zulimar. Tudo bem, Zu? Me deu muita carona, Solange. Que bom revê-la. Deus abençoe Igualmente. sua vida, muito boa palestra. Obrigada. A minha pergunta é sobre manchas mais escuras na unha. Recentemente, eu tive uma listrinha, né, na unha do dedão do pé.
Eu até fui na dermatologista, ela falou para eu estar observando, né? Pode ser, ela falou que poderia ser um câncer, e eu nunca tinha escutado isso. Mas como era uma linha, mas era assim, não era escura, ela era uma listinha mais clara. Aí ela só falou para observar, para ver se não iria ficar mais escura, né? Porque ela falou que pode ser um tipo de câncer. E aí eu queria saber que quando dá esse tipo de câncer, ele passa para os outros dedos ou não? Pode ficar, geralmente é só no dedão do pé mesmo, no hálux. Então, Zulimar, bom te ver também. Saudade de você. Gosto muito de Igualmente. você. É o seguinte, essas lesões, essas estrias, que são longitudinais nas unhas, né, e escuras, elas acontecem no câncer de pele, mesmo aquele melanoma que eu falei, né, por pigmentação na matriz da unha. Aqui a unha é fabricada e ela é mandada para cima, aqui para baixo da cutícula, né, que a gente chama. Tem a fabriquinha da unha. Se tiver uma pinta escura, uma pintinha dessas que eu mostrei do sol lá no braço, nas mãos, se ela estiver interna aqui dentro, mais pigmento, a unha vai crescendo e vai puxando o pigmento. Então forma aquela linha marrom, tá? Que com o tempo ela pode sumir, ela vai sumindo, pode ser só uma fase, aquele pigmento depois é eliminado e não era nada, mas pode sim também ser um câncerzinho, por isso é importante observar. Porém, geralmente pessoas que têm ascendência africana, né, descendência de negros, que têm, assim, várias unhas todas riscadas, né, isso não é um câncer de pele, porque senão essa pessoa não teria mais condições de vida. Você perguntou se passa para outra, né, que, como eu te expliquei, não passa, se né, não é uma coisa nas outras contagiosa. unhas. Pode acontecer se, coincidentemente, você tiver uma criação de pigmento, para os melanócitos resolverem produzir pigmento em outros dedos também, tanto pé quanto mão, tá? Mas não é muito comum. Você que é bem clarinha, bem branquinha, observe, provavelmente é benigno, mas tem que ficar de olho, tá? Se ela ficar mais escura, se ela permanecer muito tempo, deve voltar. Para ter certeza, Zulimar, do que é essa linha escura na unha, o único jeito é fazer uma biópsia, ainda tem que tirar um pedaço da matriz, né, e da unha. Isso às vezes provoca um defeito permanente na unha do paciente. Por isso que a gente não sai fazendo, né, se não tiver uma certeza assim maior. Tá? Geralmente a gente, se é uma dúvida, uma coisa clarinha, primeira vez, então a gente só observa mesmo, viu? Então, essa linha, ela clareou, mas você percebe que existe uma diminuição, uma diferença de tonalidade, mas clareou, não escureceu, não. De qualquer forma, no prazo que a sua dermatologista te falou, volte lá para mostrar, viu? De toda forma. Solange, a Fátima Freitas está perguntando por que é tão difícil cuidar das fissuras nos pés. Tá. O que acontece nos pés é que aquela camada que eu falei, a primeira epiderme, que é a que solta a pele, aquela camada, no pé, com atrito, com o passar dos anos, ela engrossa, justamente para proteger, né? Porque se continua pisando e ela for fininha, né? Você coloca uma criança para andar descalça por muito tempo, ela vai se machucar toda, porque a pele da planta do pé é muito fina. Com o passar do tempo, com o uso, aquela camada engrossa, a pele também resseca de uma forma geral, como eu falei, ela fica ressecada. Então, nessas condições, ela perde a elasticidade. Então, você puxa a pele, ela volta. Você empurra, ela afunda, depois ela volta. Quando o pé está mais grosso e seco, na hora que você pisa, ele não tem elasticidade, então ele parte. Ele racha. Como se você usasse uma meia de papel e saísse andando com ela. Ela vai rasgar toda, né? Porque ela não tem elasticidade. Então, por isso acontecem as fissuras. E elas são difíceis de tratar mesmo, porque você precisa afinar essa pele, que é um processo demorado, e a pessoa continua andando, né? Então, continua forçando ali a partir. Mas é possível conseguir consertar isso, sim, com o uso de calçados adequados para caminhar, com menos impacto na pele, né? Usando cremes que afinam um pouco mais a pele, uma hidratação intensa, consegue amenizar. Mas tem casos que são muito difíceis, que a fissura chega a sangrar, né? É um caso muito chato mesmo.
Doutora Solange, Oi, bom dia, tudo bem? bom A Cida dia. Moraes. Oi, Quando a Cida. Zulimar disse da lista no dedão do pé, eu também tenho, e eu fui a dermatologista, e ela disse que meu problema era constitucional, que eu não precisava me preocupar com isso. Uhum. Isso mesmo? Você está bem iluminada aí? Você tem a pele um pouco mais morena? Doutora, então, eu sou meio furta-cor, Que porque bom. quando você não pega sol em determinadas partes, né, aí escurece uma parte, a outra fica mais branca, mais ou menos isso. Mas você escurece fácil. Aham, Então, é aquilo que eu falei, né? Do fototipo que escurece fácil, que tem os melanócitos que produzem mais facilmente melanina. Então, isso. nessas Aham. pessoas é mais comum, né? Eu já recebi pacientes de pele negra mesmo, praticamente todas as unhas tinham listas marrons, né? Porque na constituição Certo. dela, os melanócitos são muito animados, né? Eles têm uma produção muito Ativos. intensa de pigmento. Tá? Isso Certo. é isso mesmo, Cida, tá certinho. Então tá bom. Obrigada. Prazer A te conhecer, Cida, eu viu? acho que ela está no fototipo 3 ou 4, né, Cida? Aqui tem É, tanta luz lá Paula? que a gente não consegue. Pelas fotos que você mostrou. Mas então, quanto mais melanina, melhor para a gente, Muito Solange? melhor. Ah, que A Melhor. pele coisa, né? negra, a pele negra tem toda a vantagem. Na maioria dos casos, não enruga, não mancha, né? Fica aquela pele esticada por muito mais tempo. Às vezes, senhoras assim, beirando os 90, 100 anos, você fala, nossa, não tenho uma marca, não tenho nada, porque a proteção da pele negra é muito maior. É linda, só vantagem. O meu pai, ele tem 90 anos, você olha para ele e você pensa que ele tem 65, mais ou menos da minha idade, assim, sabe? E você precisa ver, menina, como... ele já tomou muito sol, que ele era pedreiro, né, tal. E é assim, então a gente fica admirado de ver um homem de 90 anos com aquela pele assim que dá gosto de ver, inclusive as irmãs dele que têm mais de 90, sabe? A gente fica assim, É contente de bom. ver, né, Solange? Que essa seja a sua herança genética. É, mais ou menos, eu tenho mais ou menos a herança dele. Agora, eu puxei uma coisa da minha mãe que me incomoda, são os códigos de barra, Solange. Uhum. Aí, e isso me incomoda, para dizer a verdade. Tanto é que depois eu quero conversar com você, tá? Tá, Vou te mandar tá um bom. e-mail, tá bom? Tá, joia. Obrigada. Nada. É isso, Acho gente. que você esgotou as dúvidas das amadas aqui da plataforma, né? Se alguém E lembrar de alguma coisa, eu vou deixar meus contatos com a Paula, né, Paula? sim, O e-mail, de novo, eu coloco lá, e o WhatsApp do consultório, se alguém quiser marcar, vir para ter uma consulta presencial, estou à disposição. amém. Nós agradecemos muito a colaboração que nós tivemos da sua parte nessa manhã. Muito valoroso tudo que você falou conosco, né? Esperamos que você goste do mimo que vai chegar na sua casa também, né? Que seja edificante para a sua vida e para a sua família, viu, minha irmã? Né? Deus abençoe você lá no consultório e que continue sendo usada por Deus para abençoar a vida dos seus pacientes, né, querida? Amém. Tá certo? Nós vamos ter Amém. uma Obrigada. parte que nós não pudemos fazer no mês passado, mas a gente